Nesse século já aconteceram 6 Copas do Mundo, e cada uma delas com um campeão diferente. E no vídeo de hoje eu vou ranquear essas Copas da pior para melhor. Eu vou considerar os pontos positivos de cada uma delas, como os jogos mais marcantes, a seleção campeã, os jogadores de mais peso e as grandes surpresas. E também os pontos negativos, como as principais seleções que decepcionaram, os principais nomes que não jogaram bem e as maiores polêmicas. Em sexto lugar da lista aparece a Copa de 2002. Claro que para o brasileiro aquela Copa pode ter sido a melhor Copa desse século por conta do pentacampeonato da seleção, mas a verdade é que aquela Copa teve mais pontos negativos do que pontos positivos. Mas vamos começar falando da parte boa da Copa, e um dos pontos positivos foi a própria seleção brasileira. O Brasil venceu todos os jogos e é até hoje a única seleção campeã que venceu 7 jogos, e teve a atuação do Ronaldo também, que terminou como artilheiro da Copa depois de quase 2 anos parado por conta de lesão. Então foi uma história de superação muito impactante e que colocou o Ronaldo na prateleira dos melhores de todos os tempos. Outro ponto positivo foram as surpresas que aconteceram naquele ano, como o Senegal, que estreava em Copas e logo no primeiro jogo já venceu a favoritaça França e igualou a marca da seleção de Camarões da Copa de 90, se tornando a segunda seleção africana a chegar nas quartas de final. Outra surpresa foi a Turquia, que não disputava a Copa desde 54. Logo na estreia fez um jogo muito duro contra o Brasil, chegou inclusive a abrir o placar, mas levou a virada no final. Mas mesmo assim a Turquia se classificou, eliminou Japão e Senegal na segunda fase, perdeu de novo para o Brasil na semifinal e venceu a Coreia do Sul na disputa de terceiro lugar, garantindo a melhor campanha da história da seleção turca em Copas. Quem também surpreendeu foram as próprias donas da casa, Coreia do Sul e Japão, que se classificaram em primeiro lugar de cada grupo. A Coreia do Sul inclusive chegou na semifinal daquela Copa, mas foi uma campanha tão polêmica que vai aparecer como um dos principais pontos negativos. E outro ponto positivo muito marcante foi a atuação do Oliver Kahn, que até hoje é uma das maiores atuações de um goleiro em Copas e que mesmo falhando na final, a Alemanha com certeza não iria tão longe sem ele. E agora vamos para a parte negativa da Copa, começando com as decepções, e antes mesmo da Copa começar, uma grande seleção já decepcionou, que foi a Holanda, que tinha uma grande geração e nem se classificou para a Copa, ficando atrás de Portugal e da Irlanda nas eliminatórias. E já na Copa, duas das principais favoritas caíram logo na primeira fase. A primeira foi a França, que era então campeã mundial e campeã da Eurocopa e tinha muito nome de peso, mas não passou nem da primeira fase, ficou em último lugar do grupo e não marcou nenhum gol. E a outra decepção foi a Argentina, que também tinha muito nome de peso e tinha feito a melhor campanha da história das eliminatórias da América do Sul. Mas assim como a França, a Argentina também caiu na primeira fase, ficando atrás da Suécia e da Inglaterra. Além disso, quem também decepcionou foi o então melhor do mundo, que no caso era o Figo, que não marcou nenhum gol e foi eliminado junto com a seleção de Portugal também na primeira fase. E tem muita gente, inclusive, que gosta dessas surpresas durante a Copa, mas querendo ou não, isso tira o peso dos confrontos do mata-mata. A Alemanha, por exemplo, não encarou nenhuma seleção de alto nível antes de chegar na final. E o principal ponto negativo que fez essa Copa de 2002 ficar em último lugar dessa lista foi os erros de arbitragem. Aquela Copa foi sem dúvidas a Copa mais escandalosa desse século. Erro de arbitragem é a pior coisa que pode acontecer para qualquer campeonato, porque acaba manchando muito os resultados. A campanha do Brasil naquela Copa, por exemplo, que foi perfeita, 7 vitórias em 7 jogos, já não era para ter sido tão perfeita assim. Logo na estreia contra a Turquia, o gol da vitória do Brasil no final do jogo saiu de um pênalti que não aconteceu. A falta que o Luizão sofreu foi fora da área. E nas oitavas de final também contra a Bélgica, a seleção belga abriu o placar, mas o juiz marcou falta do Wilmots, atacante da Bélgica, e anulou o gol.
mas os maiores erros aconteceram nos jogos da Coreia do Sul. Nas oitavas, a Coreia eliminou a Itália num jogo com muito erro de arbitragem, incluindo a expulsão do Totti por simulação. E nas quartas de final, eliminaram a Espanha, com muita polêmica também, sendo a principal delas o gol anulado da Espanha por supostamente a bola ter saído antes do cruzamento, mas claramente não saiu. Por conta disso, a Coreia do Sul fez história e terminou em quarto lugar, mas teve tanto erro grave durante os jogos que aquela campanha da Coreia ficou muito manchada. E se a gente parar pra pensar, teoricamente era pro Brasil ter enfrentado ou a Itália ou a Espanha na final da Copa, que eram seleções bem melhores que a Alemanha, e a final poderia até ter sido diferente. E por falar em final, a final daquele ano poderia ter sido bem melhor. Foi o primeiro Brasil e Alemanha da história das Copas e que é um confronto entre duas camisas de muito peso, mas na prática o Brasil tinha um time muito melhor. A Alemanha vivia uma fase de transição de gerações e não estava entre as principais favoritas, e foi beneficiada indiretamente pelos erros de arbitragem que eliminaram a Espanha e a Itália, que eram seleções melhores, como eu falei, e que estavam do mesmo lado da chave que a Alemanha. Então, teoricamente, a Alemanha talvez não chegasse na final. Então, como naquele ano a arbitragem teve impacto até mesmo no caminho da seleção campeã, aquela Copa de 2002 foi a pior do século. A quinta colocada é a Copa de 2010. A Copa da África do Sul foi bem marcante, principalmente por ter acontecido na África pela primeira vez. Como ponto positivo, naquela Copa todas as grandes seleções se classificaram. O Uruguai, que tinha Forlan, Suárez e Cavani, voltou para a semifinal, fato que não acontecia desde a Copa de 70. E a seleção de Gana se tornou a terceira africana a chegar nas quartas de final. E nas quartas de final, um dos jogos mais marcantes da história das Copas, entre Gana e Uruguai, quando o Suárez salvou a bola com a mão no último minuto, foi expulso, o Asamoah Gyan perdeu a cobrança para Gana e o Uruguai se classificou nos pênaltis. Mas as duas melhores seleções daquela Copa, em termos de futebol jogado, foram a Alemanha e a Holanda. A Holanda, que tinha o Robben, o Sneijder e o Van Persie, venceu todos os 6 jogos até a final. Inclusive 2 dos melhores jogos daquela Copa envolveram a Holanda. Holanda e Brasil nas quartas de final e Holanda e Uruguai na semifinal. E a Alemanha também jogou bem, inclusive goleou a Inglaterra nas oitavas e goleou a Argentina nas quartas de final. E aquela Copa também coroou a melhor geração da história da Espanha, que chegava como campeã da Euro e com muito nome de peso, e que durante a campanha venceu as duas melhores seleções da Copa, a Alemanha na semifinal e a Holanda na final. Mas aquela Copa também teve muitos pontos negativos. O Messi, por exemplo, que chegava como o então melhor do mundo, não marcou nenhum gol, e o Cristiano Ronaldo caiu com Portugal logo nas oitavas de final. A gente tem que lembrar que na época o futebol vivia o auge da era Messi e Cristiano Ronaldo, então a expectativa sobre os dois durante a Copa era muito grande. A França, que era então vice-campeã, fez uma péssima Copa e caiu logo na primeira fase, e só não foi a maior decepção daquele ano, porque a então campeã Itália foi ainda pior. Ficou em último lugar do grupo e também caiu na primeira fase. E durante toda a Copa, o nível de futebol não foi tão alto. A própria Espanha não chegou nem perto do nível de futebol que poderia ter jogado. Estreou perdendo para a Suíça e venceu quase todos os jogos apenas por um gol de diferença. A Espanha, claro que mereceu ser campeã, mas poderia ter jogado bem melhor. Inclusive, isso mostra como aquela geração espanhola era forte. Conseguiram ser campeões do mundo mesmo sem atingir o máximo potencial. E fora isso, aquela Copa também teve muito erro de arbitragem, que não foram tão impactantes como na Copa de 2002, mas que ficaram muito marcados. E o principal deles, com certeza, foi o gol do Lampard contra a Alemanha. A Alemanha vencia por 2-1, o Lampard empatou para a Inglaterra, mas o juiz não deu o gol por conta da bola supostamente não ter entrado, mas claramente a bola ultrapassou a linha. E outra coisa que também decepcionou naquele ano foi a final, que é até normal uma final de Copa ser um jogo mais tenso, mas Holanda e Espanha poderiam ter jogado muito mais. Ficou marcado o chute do De Jong no peito do Xabi Alonso, que o juiz deu apenas cartão amarelo, a defesa do Casillas na finalização do Robben e o gol do Iniesta na prorrogação, garantindo o título para a Espanha.
Em quarto lugar, a Copa de 2006, e eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que aquela Copa foi a mais galáctica desse século, com muito jogador de peso. E eu acho que esse foi o ponto mais positivo. Com a exceção do Uruguai, que perdeu a repescagem para a Austrália e não se classificou, todas as outras seleções campeãs do mundo se classificaram. E mais do que isso, todas elas tinham elencos muito estrelados. E além dessas principais seleções, se classificaram também a República Tcheca, do Peter Cech e do Nedved, a Ucrânia, do Shevchenko, e a Suécia, do Ibrahimovic. Naquele ano não teve uma grande surpresa, chegando muito longe na Copa, e as principais surpresas ficaram nas eliminatórias, principalmente na África. As seleções maiores, como Nigéria, Camarões e Egito, não se classificaram, e das 5 seleções africanas na Copa, 4 eram estreantes. Então, sem dúvidas, aquela Copa teve muita seleção forte e muito elenco de peso, e esse foi o ponto que mais chamou a atenção naquele ano. Em termos de decepção, naquela Copa também não teve muita. Talvez a melhor seleção eliminada na primeira fase tenha sido a República Tcheca, que tinha time para ir mais longe, mas ficou em terceiro lugar do grupo. E os jogadores brasileiros também decepcionaram muito, principalmente o Ronaldinho Gaúcho, que chegava como o então melhor do mundo e jogou bem abaixo do esperado. E o Brasil como um todo decepcionou também, mesmo chegando nas quartas de final, a seleção não atingiu o nível de futebol que todo mundo esperava. E aquela Copa, comparando com outras que vão aparecer mais pra frente, não teve muitos jogos memoráveis. A gente pode falar de Espanha 3, França 1 nas oitavas de final, com o Zidane jogando muito, Portugal 1, Holanda 0, que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg, porque foi um jogo muito violento, com 4 expulsões, França 1, Brasil 0, com o Zidane jogando muito mais uma vez, Portugal eliminando a Inglaterra nos pênaltis, com o goleiro Ricardo defendendo 3 cobranças, a Itália vencendo a Alemanha na semifinal, com 2 gols na prorrogação, e a final entre Itália e França foi muito marcante também, principalmente por conta da cabeçada do Zidane no Materazzi, e a Itália acabou garantindo o tetra nos pênaltis. Mas com tanto elenco de peso, era para aquela Copa ter tido bem mais jogos marcantes. Na terceira posição, a Copa de 2018. Aquela Copa ficou muito marcada como sendo a primeira a fazer uso do VAR, então os problemas que a gente viu acontecer em 2002 e em 2010, por exemplo, não aconteceriam mais. Como um outro ponto positivo, a gente teve a campanha da Rússia, que era a dona da casa. Para muita gente, a seleção da Rússia ia cair logo na primeira fase, porque tinha Uruguai e Egito no mesmo grupo. A Rússia perdeu para o Uruguai, mas venceu o Egito e se classificou. Nas oitavas eliminou a Espanha nos pênaltis e mesmo caindo para a Croácia nas quartas de final, fez uma campanha muito acima das expectativas. O Uruguai do Cavani, do Suárez, também jogou muito bem e chegou nas quartas de final. E a Inglaterra do Harry Kane voltou a fazer uma boa Copa e voltou para a semifinal, fato que não acontecia desde a Copa de 90. Mas as duas seleções que fizeram história naquela Copa foram a Bélgica e a Croácia. A Bélgica, que chegava com a sua geração de ouro e com muita expectativa, finalmente jogou muito bem. Se classificou em primeiro no grupo, na frente da Inglaterra, eliminou o Japão de virada nas oitavas de final e eliminou o favorito Brasil nas quartas, terminando em terceiro lugar e garantindo a melhor colocação da história da seleção em Copas. E quem foi ainda mais longe que a Bélgica foi a seleção da Croácia, do Modric, que atropelou a Argentina na primeira fase, eliminou Dinamarca e Rússia nos pênaltis e na semifinal venceu a Inglaterra por 2-1, chegando pela primeira vez na final. E outra seleção que jogou muito bem desde o começo e terminou como campeã foi a França, que diferente da Bélgica e da Croácia, já chegou na Copa como uma das favoritas, com uma geração muito forte com Mbappé, Pogba e Griezmann, e que parecia ser a seleção mais pronta para o título, e realmente era. Se classificou em primeiro do grupo, venceu a Argentina por 4-3 nas oitavas, no melhor jogo daquela Copa, depois eliminou o Uruguai nas quartas de final, a Bélgica na semi e venceu a Croácia na final sem dificuldades. E como um outro ponto positivo, a gente teve muito jogo marcante, como Espanha 3, Portugal 3, Croácia 3, Argentina 0, Bélgica 3, Japão 2, França 4, Argentina 3, Bélgica 2, Brasil 1, Croácia 2, Inglaterra 1, entre vários outros. E como pontos negativos daquela Copa, a gente pode falar da Itália, da Holanda e do Chile, que nem se classificaram.
E quem se classificou e decepcionou muito foi a então campeã Alemanha, que caiu na primeira fase depois de 2 derrotas. A Polônia, do Lewandowski, que chegou com muita expectativa, também não passou da primeira fase, e o Brasil, que chegou como um dos principais favoritos, não conseguiu manter o mesmo nível de futebol demonstrado nas eliminatórias e acabou caindo nas quartas de final. E a gente tem que lembrar mais uma vez que o futebol ainda vivia na era Messi e Cristiano Ronaldo e a expectativa sobre os dois continuava muito alta dentro da Copa, mas os dois foram eliminados muito cedo. O Messi fez uma Copa muito ruim, assim como toda a seleção da Argentina. O Cristiano Ronaldo já foi bem melhor individualmente, já estreou marcando o hat-trick contra a Espanha, marcou o gol da vitória contra o Marrocos, mas perdeu um pênalti contra o Irã no último jogo. E Portugal caiu logo nas oitavas de final, perdendo para o Uruguai por 2-1. E um outro ponto negativo daquela Copa foi a final, que por mais que tenha sido épico ter uma seleção menor como a Croácia na final da Copa, parecia que a França poderia vencer a qualquer momento e acabou vencendo por 4-2, de um jeito relativamente tranquilo. E agora, para definir primeiro e segundo lugar, foi muito no detalhe, porque tanto a Copa de 2014 quanto a Copa de 2022 foram muito marcantes e tiveram muitos jogos históricos. Mas no detalhe, quem fica em segundo lugar para mim é a Copa de 2014. Aquela Copa também foi muito boa. Todas as grandes seleções se classificaram e outras seleções que não eram tão grandes fizeram grandes campanhas, como o Chile, que venceu a Espanha na fase de grupos, a Colômbia, que eliminou o Uruguai, mas principalmente a Costa Rica, que foi a maior surpresa daquela Copa. A Costa Rica caiu no grupo mais difícil daquele Mundial, com 3 campeãs do mundo, Uruguai, Itália e Inglaterra, mas logo na estreia venceu o Uruguai por 3-1, depois venceu a Itália por 1-0 e empatou com a Inglaterra, se classificando em primeiro lugar do grupo. Nas oitavas eliminou a Grécia nos pênaltis e chegou nas quartas de final, quando caiu para a Holanda também nos pênaltis, mas saiu da Copa sem perder nenhum jogo. E as duas melhores seleções daquele ano foram mais uma vez a Alemanha e a Holanda. A Holanda estreou goleando a Espanha por 5-1 com um golaço do Van Persie e outro golaço do Robben. Depois venceu o Chile e a Austrália na primeira fase, eliminou o México nas oitavas de final e a Costa Rica nos pênaltis nas quartas de final. Mas na semifinal acabou caindo para a Argentina do Messi nos pênaltis e terminou em terceiro. E a Alemanha foi a campeã com a campanha mais difícil desse século, mas jogando muito também. Estreou goleando Portugal por 4-0, empatou com a seleção de Gana e venceu os Estados Unidos na primeira fase, depois eliminou a Argélia nas oitavas de final, num jogo que ficou muito marcada a atuação do Neuer jogando praticamente como um zagueiro, eliminaram a França nas quartas de final e fizeram 7-1 no Brasil na semifinal. E na final, mesmo não fazendo um bom jogo, venceram a Argentina por 1-0 e garantiram o tetra. E como as principais decepções daquele ano, a gente teve a campeã Espanha caindo na primeira fase, as campeãs Itália e Inglaterra também caindo na primeira fase e Portugal do Cristiano Ronaldo também sendo eliminado na primeira fase. Mas a derrota mais marcante com certeza foi a do Brasil na semifinal, que não fez uma boa Copa, mas que vinha garantindo jogos emocionantes como contra o Chile, contra a Colômbia, por exemplo, mas que ficou marcada na história das Copas por perder de 7-1 para a Alemanha na semifinal. E no geral, um dos principais motivos para aquela Copa ser considerada uma das melhores desse século foi a quantidade absurda de jogos marcantes, desde a primeira fase até a final. Na primeira fase já teve Holanda 5, Espanha 1, Chile 2, Espanha 0, Costa Rica 3, Uruguai 1, Costa Rica 1, Itália 0, Uruguai 1, Itália 0, que foi o jogo da mordida do Luis Soares, inclusive, e Alemanha 4, Portugal 0. Nas oitavas de final teve o Brasil eliminando o Chile nos pênaltis, a Colômbia eliminou o Uruguai com o James Rodrigues marcando o gol mais bonito do ano, a Alemanha eliminou a Argélia na prorrogação com o Neuer jogando de zagueiro, como eu falei, e a Bélgica eliminando os Estados Unidos com o goleiro americano Tim Howard batendo o recorde de maior número de defesas em um jogo de Copa do Mundo, com 16 defesas. Nas quartas de final ficou muito marcado a troca de goleiros da Holanda antes dos pênaltis contra a Costa Rica e o jogo entre Brasil e Colômbia, quando o Neymar se contundiu e acabou ficando de fora do resto da Copa.
Na semifinal, o histórico 7-1 da Alemanha contra o Brasil e a vitória nos pênaltis da Argentina do Messi sobre a Holanda. E a final, que foi entre duas seleções gigantescas, Alemanha e Argentina, acabou não sendo tão boa. A Argentina até jogou mais que a Alemanha naquele jogo, mas a seleção alemã acabou fazendo 1-0 na prorrogação e foi campeã. E em primeiro lugar, a Copa de 2022. A Copa do Catar não foi uma Copa tão galáctica quanto a de 2006, mas teve muito jogador de peso jogando bem e muitos jogos marcantes também, além de ter uma das maiores atuações de todos os tempos e a melhor final da história das Copas. E o único ponto negativo daquela Copa foi a ausência da Itália, que tinha sido campeã da Euro um ano antes e perdeu a vaga na repescagem europeia para a Macedônia do Norte. Aquela Copa teve muita reviravolta, então isso aumenta muito a emoção da competição. Logo na primeira rodada, o Catar, que era o país sede, perdeu por 2-0 para o Equador. A Argentina, que era uma das favoritas, perdeu de virada para a Arábia Saudita por 2-1. A Inglaterra goleou o Irã por 6-2. O Japão venceu a Alemanha por 2-1. A Espanha venceu a Costa Rica por 7-0. O Brasil venceu a Sérvia, com o Richarlison marcando o gol mais bonito da Copa. E ainda na primeira rodada, o Cristiano Ronaldo bateu o recorde e se tornou o primeiro jogador a marcar em 5 Copas. Ainda na fase de grupos, a gente viu a seleção da casa ser eliminada da Copa com 3 derrotas, a Argentina se reerguer no grupo e se classificar em primeiro lugar, o Japão se classificar em primeiro do grupo, deixando a Espanha em segundo e a Alemanha mais uma vez fora das oitavas. O Marrocos também se classificou em primeiro, na frente da Croácia, e eliminou a Bélgica, e o Brasil sofreu a primeira derrota para uma seleção africana em Copas, perdendo para Camarões por 1-0. Nas oitavas ficou muito marcada a atuação do Mbappé contra a Polônia, a vitória do Marrocos nos pênaltis contra a Espanha e a goleada de 6-1 de Portugal sobre a Suíça. Nas quartas de final, os 4 jogos foram muito marcantes. A Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis depois de empatar no final da prorrogação. A Argentina e a Holanda também fizeram um jogo muito marcante e muito pegado, que ficou conhecido como a Batalha de Lusail, com provocações do Messi, empate da Holanda no último minuto e classificação da Argentina nos pênaltis. O Marrocos venceu Portugal e fez história, se tornando a primeira seleção africana a chegar na semifinal. E no jogo que para muita gente poderia ter sido a final daquela Copa, a França venceu a Inglaterra por 2-1, com o Harry Kane perdendo um pênalti. As duas semifinais foram mais tranquilas, com a Argentina vencendo a Croácia por 3-0, com o show do Messi mais uma vez, e a França venceu o Marrocos por 2-0. E a final foi simplesmente a melhor final da história das Copas. A Argentina fez um primeiro tempo perfeito e abriu 2-0, mas a França reagiu no final do jogo e empatou, com o Mbappé marcando 2 vezes. Na prorrogação, o Messi fez o terceiro da Argentina, mas o Mbappé empatou mais uma vez. O jogo foi para os pênaltis e a Argentina venceu por 4-2, num roteiro de cinema da seleção argentina, que quase foi eliminada na primeira fase e terminou como campeã do mundo, com o Messi tendo uma das maiores atuações da história e se colocando como um dos maiores de todos os tempos. Então o ranking final ficou o seguinte: em sexto lugar, a Copa de 2002, em quinto lugar, a Copa de 2010, em quarto lugar, a Copa Galáctica de 2006, em terceiro lugar, a Copa de 2018, em segundo lugar, a Copa de 2014 e em primeiro lugar, a Copa de 2002, que foi a melhor Copa desse século.